Você que acompanha o canal do ônibus, agora vai ter a oportunidade de acompanhar uma entrevista que faço com Christopher Podgorski, ele que é vice-presidente para a América Latina da Scania, especialmente em vendas e marketing. E nós estamos aqui no canal do ônibus, no Rio de Janeiro, a convite da Scania, para conversar sobre diversos assuntos e falar do centenário da Scania relacionado com o ônibus. Tudo bem, Christopher? Tudo bem, minha saudação aos amigos do canal do ônibus. Tudo ótimo. Aqui celebrando um momento muito importante. 100 anos de história de ônibus na Scania. Acho que é uma data, é um momento de celebração, de júbilo, de muita alegria, mas sempre com os olhos para o futuro. Pois é, por falar em futuro, um dos temas que nós estamos discutindo aqui é BRT e BRS. Nós tivemos a oportunidade de há pouco fazer um giro, inclusive os espectadores do canal do ônibus puderam acompanhar algumas imagens, um giro com um BRS, né? Um BRS Scania aqui na cidade do Rio de Janeiro, especificamente em Copacabana, Ipanema, Zona Sul. Nós pudemos perceber um pouco das diferenças, né? O quanto esse sistema beneficia o usuário, que passa até a ser considerado cliente a partir de agora, não só o usuário do sistema, mas um cliente. É futuro falar em BRS, falar em BRT, em frente aos eventos que vão vir? A Scania está preocupada com isso? Não, sem dúvida, BRS e BRT é um olhar para o futuro, é uma maneira de resgatar o sistema de transporte urbano baseado no veículo ônibus. Ele traz uma série de inovações, incorpora tecnologias, racionaliza a operação, segrega as pistas, promove, então, a mobilidade urbana efetiva, né, dando prioridade ao ônibus, ao sistema BRS, não mais ao motorista individual no automóvel. Permite, então, um transporte confiável, seguro, rápido e que valoriza o usuário. É a primeira vez que o poder público valoriza, diferencia, então, o usuário de um transporte de massa. Então, sem dúvida, isso é um olhar para o futuro. Creio que podemos esperar a mesma importância com relação ao poder público e ao que vai fazer diferença quando falarmos de BRT. Também podemos ter essa sensação? Sim, exatamente. O BRT e o BRS são sistemas que têm um enfoque semelhante. Mas o BRT é permitido em corredores onde você pode implementar uma infraestrutura. E o BRS ele é implementado em zonas mais densamente povoadas, exemplo da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, onde ao final de cada calçada você tem espigões. Então, aí se aplica então inteligência, racionalização, disciplina, regulamentação e tecnologia. Então, com isso, o BRS consegue os mesmos benefícios do BRT e com um investimento em infraestrutura infinitamente menor. Infinitamente menor. A gente sabe que realmente, fazendo inclusive um bate-papo com os colegas administradores públicos que estavam com a gente lá no BRS, a gente percebe que os investimentos, essa relação custo-benefício entre o que o poder público investe e o que tem de retorno para a população é fantástico, né? É muito pouco investimento em função do que ele propicia de retorno. Velocidade, qualidade, enfim. Outro tema que a gente está conversando aqui, aproveitando a tua presença, é sobre os novos motores, a nova motorização que a Scania vai dispor para os ônibus. O que a gente pode trazer de destaque nesse sentido? Bem, nós estamos atendendo à nova legislação de emissões. O Proconv fase 7 entra em vigor a partir de 1º de janeiro no Brasil e com seu calendário, o mesmo nível de emissões que é o nível Euro 5, equivalente ao Euro 5, em outros países da América Latina. Então, poderíamos atender essa legislação com a nossa plataforma anterior de motores, mas preferimos brindar os nossos clientes com uma nova geração de motores com potências de 250 até 620 HP, onde nós estamos oferecendo mais ao cliente. Se não vejamos, oferecemos mais potência, mais torque, mais desempenho, menor consumo de combustível e ainda atendemos à legislação. Então, com isso, estamos agregando mais valor àquilo que já era reconhecidamente pelo segmento de ônibus a melhor solução de transporte. Isso mesmo. Queria te perguntar mais uma coisa. A gente sabe da participação da Scania, né, no market share, quando a gente percebe
veículos rodoviários aqui no Rio de Janeiro é quase que uma totalidade, tem números absolutamente expressivos. No cenário urbano, o desafio é maior, né? Estamos falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, especificamente, e da Grande Rio. Como é que é o desafio da Scania para essa praça e para outras praças no que diz respeito a esses dois segmentos, tanto o rodoviário como o urbano? Como é que são as políticas de marketing para esses dois segmentos? Sim. Para o segmento rodoviário, turismo intermunicipal, nós temos uma participação realmente predominante no estado do Rio. Já é uma história que passa dos 60 anos, supera até o tempo de existência da Scania no Brasil, porque os primeiros veículos importados de maneira independente da Europa vieram para o Rio de Janeiro e eram ônibus. Então, nós temos uma história antiga aqui no Rio de Janeiro. Com relação à estratégia, já que estamos olhando para o futuro, tanto para o BRS como para o BRT, nós temos excelentes soluções com relação aos produtos, que dão melhor resultado econômico aos operadores, sem dúvida. Esses mesmos ganhos que eu acabei de descrever com a nova plataforma de motores também serão percebidos pelos operadores de ônibus rodoviários, turismos e intermunicipais. Então, a combinação do novo olhar do poder público em prover um transporte de massa de maior qualidade vai plenamente de encontro com o nosso portfólio de produtos e os serviços que nós ofertamos via nossa rede de concessionários, para que esses veículos continuem tendo um desempenho otimizado como do dia que eles saem da fábrica. Bem interessante. Para a gente fechar a última pergunta, a gente está comemorando então os 100 anos dessa relação entre a Scania e o ônibus. A gente sabe isso não é um privilégio ou uma característica da Scania, mas com outras empresas acontece o mesmo. Dentro do negócio de pesados, o caminhão sempre pode ser considerado o grande negócio, ou o primo rico da história, e o ônibus o primo pobre, o que movimenta cifras, volumes menores de negócio. Mas a gente percebe que no dia a dia existe uma contrapartida, quer dizer, o ônibus vem ganhando cada vez mais importância, até pela sua relevância social, como agente social no transporte das pessoas, e isso tem envolvido claramente mais tecnologia embarcada, né, mais um olhar de vanguarda, inclusive com palestras aqui com urbanistas, enfim, pessoas que estão pensando, né, o social. É isso mesmo, a visão da Scania para os próximos 100 anos, nesse balanço entre o caminhão e o ônibus ganha cada vez mais um carinho especial? Particularmente nesse ano, a Scania, a nível global, está batendo seus recordes de vendas de toda sua história. Deve chegar próximo dos 9.000 veículos comercializados. É uma cifra extraordinária da evolução que tivemos nos últimos anos. E sim, o ônibus não é um produto secundário dentro do portfólio da Scania. É um produto que requer toda uma atenção, um olhar diferenciado. Transportar cargas é uma coisa, transportar seres humanos é outra. Estamos sempre atentos a poder proporcionar aos usuários uma experiência diferente, algo que reflita em qualidade, em conforto, em segurança, algo que o usuário queira repetir. Então, sem dúvida, a organização da Scania, a sua área de pesquisa e desenvolvimento, procura sempre agregar novas tecnologias para que essa experiência vivida pelo usuário seja realmente marcante e que ele opte por essa solução de mobilidade urbana ao invés do seu automóvel particular. Tá certo, queria te agradecer bastante, acho que o pessoal do canal do ônibus gostou bastante dessa conversa, uma breve conversa, mas um pouquinho do que a gente está sentindo, do que está pulsando aqui nesse evento, um evento tão prestigiado pela mídia, que nós do canal do ônibus, também a convite da Scania, tivemos presente. Muito obrigado, viu, Cristo? Foi um imenso prazer e estamos às suas ordens. É isso aí, você do canal do ônibus continua acompanhando matérias sobre esse universo fascinante, o universo do ônibus, hoje diretamente daqui do Rio de Janeiro. Fique sempre ligado.